Glória a Deus, agora nós vamos para a palavra. Feche seus olhos aí um pouquinho. Vamos orar. Pai, obrigado, Jesus, por esse tempo aqui que nós vamos ter com a Tua palavra. Senhor, ministra o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Gente, você está feliz ainda? Que bom que você está feliz. Ontem eu queria estar mais feliz, porque ontem eu queria que o Brasil tivesse ganhado. Quem assistiu o jogo da Alemanha agora ficou triste pra caramba que os caras conseguiram relembrar a gente aqui de uma coisa que machucou nosso coração, né? 7-1 machuca, e aí os irmãos vão lá e metem um 7-1 assim para relembrar nós. Mas quero dizer que se tivessem me convocado ontem pro jogo, eu tinha feito gol porque eu sou goleador, gente. Aqui o pai faz gol. Dick, depois nós conversamos, cara. Que aqui, meu irmão, aqui é goleador, cara. Tá? Então, se tivessem me convocado... Ele errou o Thiago que convocou. Era eu. E aí, foi lá aquele irmão lá para ganhar um troco. Amém? Abre sua Bíblia comigo em Lucas 18. Nós vamos continuar com a nossa série de oração. Foi muito legal na semana passada. Eu espero que para você tenha sido também, porque para mim foi. O Espírito de Deus tem soprado a gente a orar e eu tenho entendido que o Senhor tem derramado uma graça para nós sobre oração, para a gente estender, interceder pela vida das pessoas. E eu creio até no poder da oração, com toda certeza que o Senhor está alcançando a vida do Johan lá agora, em nome de Jesus, com aquilo que o clamor que a gente levantou aqui. Lucas 18, do versículo 10 até o 14. Quem achou diz amém? Glória a Deus, vocês são crentes. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Dessa forma, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Nós já oramos aqui, nós já intercedemos, nós já fizemos tudo, e eu quero falar a respeito desse texto aqui. Você já pensou? Você estando aqui agora na igreja, e de repente você chega nesse lugar chamado casa de oração, um lugar onde você vem para ter um tempo de oração, e você encontra o irmão do seu lado, orando, e você começa a ouvir a oração dele, e a oração dele é mais ou menos assim: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como o Alex, pecador, roubador, adúltero, fariseu não, porque era fariseu, né? Agora a gente pode xingar de fariseu. Você já imaginou a cena acontecendo aqui? E era exatamente isso, um lugar onde eles teriam comunhão, um lugar para eles orar. O homem estava dizendo: olha, um lugar onde a gente deveria ser corpo de Cristo, um lugar onde a gente deveria ajudar um ao outro em oração. Estava dizendo: muito obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse daqui. E esse lugar onde a gente deveria chamar uns aos outros, abraçar uns aos outros para que a gente pudesse compartilhar de uma vida de oração, a gente está fazendo desse lugar um lugar pesado de julgamento, dizendo: nós somos melhores do que vocês, porque nós oramos mais do que vocês, eu jejuo mais do que você. Tem gente que pega essa passagem e diz assim: eu não posso dizer quando estou jejuando, eu não posso dizer que eu orei, eu não posso dizer que eu estou fazendo jejum. Para com isso, gente. Você não pode ter um espírito orgulhoso, porque se você está fazendo isso, o chamado nosso deve ser a oração, a intercessão, a jejuar, a orar mais e incentivar outros irmãos a fazer a mesma coisa com a sua prática. Os irmãos deveriam estar sendo encorajados por você a orar, te vendo orar. Agora, nessa oração que a gente acabou de ver, provavelmente aquele irmão, se fosse um ofendido, como eu disse na semana passada, se fosse meio mimimi, ia falar: eu não venho mais nessa igreja, eu não venho mais nesse lugar, porque aquele irmão estava dizendo que eu era pecador, eu vim aqui para orar, eu vim aqui para ser redimido, mas agora o que eu ouço é só ele falando mal de mim, dizendo que eu não sou como ele. Já pensou? Às vezes a gente faz exatamente assim. Mas
A exposição do coração na oração faz com que ela seja aceita ao Senhor. A Bíblia diz que a oração de quem desses dois irmãos foi aceita? A Bíblia diz que a exposição do coração daquele publicano, diz que a exposição do coração dele fez com que a oração dele fosse aceita ao Senhor. E o que o Senhor precisa de nós na nossa vida de oração, nada mais é do que um coração contrito, porque o coração contrito Ele não desprezará. Salmo 51, 7 vai dizer a respeito disso: um coração contrito o Senhor não desprezará. Você sabe em que momento Davi faz essa oração? Talvez num dos piores momentos da vida dele, depois de ele ter traído, depois de ele ter adulterado. Ele vai diante do Senhor e é um salmo de arrependimento ao Senhor, e ele vai com o coração quebrado. Mas muitas vezes a gente se orgulha da nossa própria oração, a gente se orgulha da nossa própria prática de oração, dizendo: eu oro muito mais, e isso gera orgulho dentro de nós, dizendo: muito obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse daqui. Mas sabe, todas as vezes que você se coloca nesse lugar dessa maneira, o Senhor já está rejeitando a sua oração. Mas quando você se posiciona como Davi, como você se posiciona como esse publicano, dizendo: Senhor, quem sou eu para me achegar diante do Senhor? Eu não consigo nem levantar a minha cabeça aqui, porque eu sou miserável. Nós temos um problema. Muitas pessoas conseguem perceber que são perdoadas, e o Iron sempre fala disso. Pessoas que vieram da prática do vício, da droga, de um monte de outras coisas, conseguem perceber que são perdoadas e se achegam diante do Senhor, e Ele diz uma coisa e é real: a nossa lepra está na nossa cara. Mas tem um monte de gente com um monte de pecado, com um monte de prática errada, e tem coragem de se achegar diante do Senhor com orgulho, dizendo: eu sou melhor do que isso. Porque o seu pecado está escondido, mas na verdade todo mundo, para se achegar ao Senhor, precisa de um coração humilde para se achegar diante dele. Uma oração de alguém que está com o coração quebrado, contrito. Uma oração de alguém que não se enche de si mesmo para orar, mas ora aquilo que o Senhor quer que você ore. E quando você ora aquilo que Ele está dizendo, você está enchendo as taças. As nossas orações precisam ser como do publicano. A nossa oração precisa ser como Ana, que orava com o coração quebrado, despedaçado. Não tem como, quando nós aqui acabamos de orar pela Geandra, a minha oração e a sua oração não é tão quebrada e tão despedaçada quanto o coração dela. Porque o coração dela está passando por algo e fala assim: Senhor, eu não tenho nada mais a não ser o Senhor diante dessa situação. Nós estamos intercedendo por uma causa, ela está vivendo uma causa. E quando você se coloca diante do Senhor, você precisa entender que você é essa pessoa que está quebrada diante dEle. E não orar com orgulho, dizendo: ah, Senhor, olha como eu tenho feito algo bom, olha como eu tenho orado. Talvez essa semana, depois da semana passada que nós oramos, pregamos a respeito de oração, a sua vida de oração deve ter aumentado um pouco, o seu nível lá no seu celular deve ter baixado um pouquinho, e você deve estar pensando: cara, essa semana eu mandei bem, acordei de madrugada, essa semana eu orei 15 minutos a mais, essa semana eu fiz isso, essa semana eu tive respostas de oração, e glória a Deus por isso. Mas a situação é: você vai parar aqui, ou você ainda está dizendo: Senhor, eu ainda sou miserável, eu ainda preciso me achegar ao Senhor de forma humilde, porque quem sou eu diante do Senhor? Se a sua oração tem muito dessa prática do fariseu, não é o Senhor que você ora, mas é a sua própria recompensa que você está buscando. Se a sua oração for como a desse fariseu, você está procurando alguma recompensa que não é Deus quem vai te dar, é o próprio homem. E fique feliz quando você disser de forma orgulhosa: não tem problema se algum dia você chegar para mim e falar: pastor, tenho orado durante 2 horas. Eu vou falar: glória a Deus pela tua vida, cara. Continue assim. Busque mais, vamos buscar mais. Agora o problema é quando você chega para alguém e fala assim: e aí, irmão, você ora? Eu oro um pouquinho. Meu irmão, eu oro 1 hora por dia. Ah, o Senhor vem na minha casa e tudo acontece. Porque quando eu oro, eu me lembro de conhecer uma pessoa, e ela falava assim: quando eu oro, as coisas acontecem. Eu falo: que bom, glória a Deus, porque eu orei.
Irmão, por favor. Se você está orando para buscar ter alguma coisa a mais do Senhor, o seu coração ainda está procurando uma recompensa daqui da terra. A oração precisa ser inundada de um coração humilde, e esse coração é o que o Senhor aceita, mas a oração do soberbo, o Senhor resiste. O Senhor vai resistir o nosso coração quando a gente for a Ele com um coração soberbo, dizendo: Senhor, eu estou aqui mais uma vez, obrigado. Quase que você diz: Senhor, é um privilégio para você me ter aqui nessa manhã. Amém? A gente não tem coragem de dizer essas coisas. Mas Senhor, é um privilégio para você ter eu como alguém que serve na tua casa, que ora pelos irmãos. É um privilégio para o Senhor me usar como sou usado pelo Senhor. Seu coração, ele vai ser resistido de todas as formas. Mas o Senhor Jesus nos ensinou a prática de oração e nos deixou um exemplo de como a gente deveria orar, de como a gente deve buscar o Senhor. Na semana passada eu falei sobre a importância da oração, e hoje eu quero trazer um pouquinho mais sobre a prática da vida da oração. E como nós devemos orar e sobre o que nós devemos orar. Jesus nos ensina em Mateus 6 a prática do Pai Nosso. Jesus nos ensina que a prática de como nós devemos nos achegar ao Senhor, e Ele dá um modelo de uma oração. E quem sabe a oração do Pai Nosso aqui? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se você não sabe o Pai Nosso, só Jesus. Mas a prática da oração que Jesus nos ensina, Ele está dizendo assim: olha, quando nós começarmos a orar, nós precisamos de adoração. Jesus diz assim: santificado seja o teu nome. E eu não sei o que é isso se não é adoração, quando nós cantamos santo, santo, santo. Então na nossa prática de oração, nós precisamos de um momento de adoração ao Senhor, e dizendo: santo é o teu nome, santifica o teu nome aqui nesse lugar. E depois Jesus continua a oração, e Ele diz que o reino dos céus esteja aqui na terra. E Ele está dizendo: olha, aquilo que acontece no céu precisa acontecer aqui na terra também. Aquilo que já foi declarado no céu precisa acontecer aqui na terra, porque quando nós oramos, nós estamos atraindo aquilo que está acontecendo no céu aqui para a terra. O reino dos céus já está na terra. O reino dos céus não vai acontecer. O reino dos céus já está aqui. E cabe você orar, trazendo o reino dos céus para a sua realidade cotidiana todos os dias. Senhor, eu quero viver o teu reino aqui na terra. Senhor, eu quero viver a tua vontade aqui na terra. Mas aí o Senhor continua a oração, o Senhor Jesus, e Ele vem agora com algo que chama a nossa atenção, e é aquilo que a gente gosta de orar, e é aquilo que as pessoas que querem barganhar com Deus sempre fazem: Senhor, agora está na hora da provisão, o pão nosso de cada dia. Ah, Senhor, dá-me mais, dá-me mais, dá-me mais, dá-me mais. Mas o Senhor está dizendo: é o pão nosso de cada dia, é todo dia. Eu ouvi esses dias que o que fez o povo no deserto comer do maná podre foi que eles não quiseram o maná de todos os dias, eles quiseram reter o maná. E o Senhor disse que seria todos os dias. Todos os dias. Eles não precisavam providenciar mais do que eles precisavam. Não, você não precisa de uma provisão maior do que você precisa. Você precisa daquilo que o Senhor tem liberado sobre você. Aí Ele está falando sobre o nosso sustento, sobre o quanto nós ainda precisamos dele, dependemos de Deus. Mas aí agora chegou na parte da oração, aonde não são todos os cristãos que gostam dessa parte, porque agora você deve nessa oração perdoar aqueles que te devem alguma coisa. Porque você foi perdoado. Você foi perdoado por Deus. Ou você se acha o alecrim dourado que fala assim: não, comigo Deus não teve trabalho.
Eu sou tão bonzinho, cara. Eu fiz só coisas boas. Ele não teve trabalho comigo. Não foi muita coisa que ele precisou perdoar naquela cruz. Tem outros que já falam: Senhor, se aquela cruz foi para uma pessoa, ela foi para mim. Que o Senhor gere em nós uma consciência de que se aquela cruz aconteceu, foi por causa de mim. E quando a gente consegue chegar nesse lugar de consciência de que aquela cruz apontava para o Tiago, que aquela cruz, que aquela morte era minha, nada e nem ninguém consegue mais te separar desse lugar. Nada e nem ninguém consegue te afetar a ponto de você não conseguir perdoar a pessoa. Porque aquela cruz era para mim. Aquela morte era minha. O que mais, ou o que podem fazer para você, que você pode pensar assim: não, eu não consigo perdoar aquela pessoa. Eu não consigo perdoar isso. E isso não, se fizerem isso para mim, se fizerem isso para mim, eu não perdoo. Você já ouviu o crente falando assim? Eu não perdoo. Se falarem tal coisa para mim, eu não perdoo. Deixa eu te dizer, a cruz de Cristo era para você e você foi perdoado. Quando você tiver a consciência de que esse é o lugar que você deveria estar, quando você se coloca num lugar de oração, entendendo: Senhor, eu preciso me humilhar, porque eu fui perdoado. Essa é a consciência que a gente precisa entrar num momento de oração. Para alguns que ficou tão exposto ao pecado, mas eu me lembro, eu sou a 5ª geração de crentes da minha família. E aí, ou mais, eu não sei, porque eu não conheço para trás, mas pode ser que seja mais ou menos. Menos não, porque a 5ª geração eu sei. E sendo a 5ª geração de cristão, nasci dentro de um lar cristão, cresci dentro da igreja, cresci dormindo no chão da igreja. Não tinha tablet, não tinha nada para a gente fazer, e no meio do culto, às vezes a gente dormia no chão. Quem dormia no chão da igreja, gente? Dormia bonito, eu só acordava na hora que o pastor falava amém. Falava, cara, na hora que ele falava amém, era a hora. A igreja que eu ia era em Joinville, que eu tenho mais memória, ela era assim, de descida. E eu me lembro que na hora que o pastor falava amém, eu saía rolando dos bancos assim até lá embaixo, e falava: é agora, minha hora agora. É hora de brilhar. E crescendo dentro da igreja, meu irmão, a gente vai percebendo que a gente pensa que a gente não precisa ser perdoado, que a gente está tudo bonitinho com a nossa vida e sempre foi tudo muito certinho. E talvez, assim como eu, a maior dificuldade era: Senhor, me deixe ver dentro de mim quem realmente eu sou e o miserável que eu sou, precisando do teu perdão. Porque era muito fácil para mim, assim como Paulo dizia, eu cresci sendo estudado, conhecedor da palavra, eu cresci tendo essas coisas, essa realidade. Então vamos matar todo mundo que não segue a lei, e isso e aquilo outro. Estava fácil para mim, eu cresci sabendo da lei, eu cresci sabendo das coisas. Eu poderia viver debaixo de uma lei, mas eu decidi não viver debaixo de uma lei, porque eu entendi que a consciência de alguém que se achega ao Senhor é de humilde, de pecador, daquele que não tem um lugar, que não tem um espaço, que a cruz de Cristo era para um ladrão, mas era para mim também, que fui bonzinho em muitas coisas. A cruz de Cristo também era para mim. E eu precisava entender que eu precisava perdoar. E aí a oração de Jesus continua. E ele diz de novo, para que a gente viva em santidade, ele fala: não me deixe cair em tentação. A vida do cristão precisa passar por uma busca constante de santidade. Nós precisamos buscar santidade. A nossa vida de oração precisa ser uma vida de oração que busca: Senhor, me faz santo como o Senhor é santo. Senhor, me faz santo como o Senhor é santo. Senhor, se os meus olhos estão pecando, então feche os meus olhos, arranca os meus olhos. Senhor, se a minha mão está pecando, então arranca a minha mão, Senhor.
Ah, Senhor, se na hora que eu abro o computador eu quero ver as coisas que não deveria, eu vou fazer as coisas que não deveria, ou na hora que eu pego meu celular eu faço coisas que não deveria, ou na hora de praticar lá no meu trabalho eu sonego uma coisa aqui, eu faço alguma coisa aqui. Arranca, Senhor, essas coisas. Quem tem coragem? Arranca, Senhor, essas coisas. Eu prefiro ir para o céu sem. Eu prefiro caminhar em santidade sem essas coisas. A sua oração precisa passar por isso. A sua oração precisa se avaliar, não avaliar a vida do outro. Ah, pastor, a gente trata isso um outro dia. Pastor, então não posso falar do outro, não posso falar com o irmão e dizer que ele está pecando sobre isso? Pode, depois a gente trata sobre isso. Uma outra hora. Nós estamos tratando sobre vida de oração pessoal, onde você se achega ao Senhor. Depois, no final, Jesus continua a oração dizendo assim: pois teu é o reino e a glória para sempre. Jesus começa a sua oração com adoração. Jesus termina a sua oração adorando ao Senhor. Jesus começa com um ambiente de adoração e Jesus termina num ambiente de adoração. Agora, você fala assim: pastor, aprendi agora. Agora já era. Todo dia acordo pela manhã e eu vou fazer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E aí você acaba essa oração e diz: bati a meta, fiz tudo que eu tinha para fazer. Glória a Deus, aleluia. Agora eu fiz a oração de Jesus, agora estou safo disso. Na verdade, não. Se você fizer essa oração como mera repetição, você vai passar por um processo que Jesus passou, mas o seu coração não está ali. Jesus não deixou essa oração para você repetir. Jesus deixou essa oração para que você saiba qual é o processo que você se achega em oração diante do Senhor. Para expor o seu coração, para colocar o seu coração naquele lugar. Ele apontou o caminho de uma oração que glorifica ao Pai. Jesus apontou o caminho para a gente dizendo: é assim que você vai glorificar o Pai quando você orar desse jeito. A nossa vida de oração precisa amadurecer urgentemente. A vida da igreja precisa amadurecer em respeito à oração. Se a gente diz que a prática do cristão e a vida da igreja é leitura da palavra, é comunhão, é vida de oração, e se a gente pergunta para o crente se ele não ora, a gente acabou de tirar o tripé da vida do crente. O crente que não ora arrancou o tripé e ele está penso. Se a gente tirar o tripé dessa câmera, ela vai cair. Se a gente tirar uma das pernas, ela vai cair. E o crente quer ser sustentado sem uma vida de oração. A gente precisa amadurecer a nossa vida de oração. Porque, como eu falei na semana passada, a primeira prioridade do cristão é a oração. E não é com sua força, mas é pelo poder do Espírito. Zacarias 4:6 diz: prosseguiu ele e me disse: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força e nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Não é por força, nem por violência, mas é pelo poder do Espírito de Deus, o Senhor dos exércitos. Como que a gente quer alcançar uma vida no Espírito, se a gente não ora buscando a vida no Espírito? Como que a gente quer uma vida no Espírito diariamente, se a gente alimenta a nossa vida de oração semanalmente? Anos atrás eu ouvi a frase que o Luciano Subirá falava, cara, é um escritor que eu não sei falar o nome, F.F. Bosworth, entenderam? Eu não sei falar o sobrenome do cara, mas ele disse: como você quer alimentar a sua vida de oração? Alimentando sua carne 7 dias da semana e alimentando seu espírito uma vez por semana. Como que você quer que a sua vida do Espírito possa gerar fruto do Espírito se você vem uma vez na semana e ora aqui só dentro da igreja? Glória a Deus que você vem no culto para orar também. Mas como que você quer ser alimentado por isso, de forma fria? E você vem aqui e você faz uma oração, meia dúzia de palavras, e diz: Senhor, é isso aí que nós temos para a semana. E você quer ser nutrido, você quer ser sustentado, você quer ter uma vida saudável de oração, de alguém que caminha com o Espírito, gerando fruto do Espírito, dando para ele só uma alimentação semanal.
como você quer receber o fruto do Espírito, sem que você peça ao Espírito o desejo de orar para desejar o próprio Espírito? A gente precisa de um progresso na nossa vida espiritual e sair da mesmice. Senhor, muito obrigado. Obrigado por esse dia hoje, Jesus. A gente é chamado de casa de oração por Jesus. O Senhor definiu que a igreja dele seria chamado casa de oração. Ele não disse que seria a casa do milagre. Ele não disse que seria a casa da bênção. Da bênção. Amém? A casa da prosperidade. Ele não disse que a casa dele seria isso. Isso tudo tem dentro de uma casa. Mas ele disse que a igreja seria chamada casa de oração. Será que se Jesus olhar para nós hoje, ele vai ver em nós aqui nesse lugar uma casa de oração? Será que ele vai conseguir enxergar em nós um lugar aonde ele possa repousar o seu espírito, porque tem uma igreja orando para que ele desça o seu espírito nesse lugar? Ou será que ele olha para nós e fala assim: não posso, lá não é uma casa de oração, eu ainda preciso virar algumas mesas, eu ainda preciso mudar algumas coisas para que esse lugar seja chamado casa de oração? E na nossa oração, quando nós entramos nesse lugar, ela não deve ser um lugar de barganha, onde você entra com algo, e até mesmo a sua oração é para que o Senhor te dê algo. E a sua oração é: Senhor, se o Senhor fizer tal coisa, eu faço outra para você. Senhor, eu estou aqui nessa noite, e Senhor, eu vou ofertar 100, e quando eu ofertar 100, Senhor, por favor, me dê 1000. Você já entra com o coração e fala assim: se é para orar, então eu sei orar. E você começa a barganhar com o Senhor. A barganha não é oração. Você não está barganhando com Deus. Você precisa orar. A igreja não pode ser um lugar de outras coisas que não seja uma casa de oração para depositar o nosso coração para conhecer a Cristo Jesus. E no momento que Ele desce nesse lugar, a partir das nossas orações, as nossas orações começam a abrir os olhos meus e dos nossos irmãos para que vejam a Cristo. Como que era a música que a gente estava cantando? Revele a beleza do Filho. Queremos ver a beleza do Filho. Queremos ver a beleza do Filho. Queremos ver a beleza de Jesus. Essa é a nossa oração, a nossa intercessão, dizendo: Senhor, essa aqui é uma casa de oração que deseja ver e conhecer a Cristo. Mas a partir do momento que a casa se torna realmente uma casa de oração, é aí que o Senhor pode trabalhar e operar com poder no nosso meio. Então sabe o que a gente precisa? Limpar as intenções do nosso coração. Limpar a intenção do nosso coração, as motivações que nos fazem a gente se achegar nesse lugar. O que faz você vir aqui domingo após domingo? Ou já dando aquela pitadinha, a cada 15 dias ou a cada um mês? O que faz você vir aqui e entrar aqui num domingo após o outro dizendo: Senhor, o que eu faço aqui? Eu vim aqui para ser uma casa de oração junto com os nossos irmãos. Eu vim aqui para expor meu coração. Eu vim aqui para ouvir a Tua palavra e expor meu coração a partir disso em oração. Será que é nesse lugar? Será que a gente consegue acessar esse lugar no Senhor sendo casa de oração? A minha oração é que aqui a gente seja esse lugar que esteja atraindo a presença do Senhor, para que Ele tenha liberdade de agir no nosso meio. Sempre que a gente ora, não está errado, mas sempre que a gente ora, a gente sempre ora com a intenção, a gente sempre espera alguma coisa. Todo mundo que ora espera alguma coisa. Todo mundo que se coloca diante do Senhor está esperando alguma coisa. É natural. Você está lá, você está orando, você está buscando o Senhor, e você está esperando algo naquela oração. Mas algumas pessoas estão procurando as suas recompensas aqui.
Algumas pessoas na sua oração, o seu coração não está esperando uma resposta de Deus. O seu coração está esperando algo humano, uma recompensa humana. Mateus 6, versículo 5 diz: e quando orardes, não sereis como hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Eles receberam a sua recompensa. A recompensa deles era: Senhor, eu tenho orgulho da minha própria oração. Senhor, quando eu oro, o Senhor me usa. Senhor, quando eu faço, as coisas acontecem. Deus nos livre disso. Mas não é para deixar de orar então. É para você mudar o seu coração com a oração. Não é para você deixar de orar, então eu vou deixar de servir porque eu não posso me aparecer. Não posso orar pelos irmãos porque senão vão dizer que eu estou orando para me aparecer. Não, não é isso. É troque o seu coração e coloque o seu coração como alguém humilde que está se posicionando em oração em favor de outros também. O Senhor nos chama para ter uma vida constante, consistente de oração. E quando você tem uma vida de oração consistente, você se retira para orar, com prazer na oração. Jesus se retirava para orar. Amém? A palavra, se você ler os evangelhos, você vai ver. Jesus se retirou para orar. E Jesus se retirou para orar e os discípulos ficavam lá: onde está Jesus? Jesus se retirou para orar. Saiu. A gente precisa ter a prática de se retirar para orar. Nós precisamos colocar a nossa vida em retiros e nos retirar para orar ao Senhor. Às vezes e muitas vezes a sua oração não vai ser vista por ninguém, mas o efeito que ela vai fazer não vai mudar. Quem já orou aqui por algumas pessoas há anos, e a pessoa nem sabia que você orava por ela? De repente, milagres acontecem na vida dessa pessoa. De repente essa pessoa se converte. E aí as pessoas falam assim: nossa, você viu o irmão lá se converteu? Eu falo: eu sei bem. Eu já orava há tanto tempo. Amém? Quem já se colocou nesse lugar e dizer: Senhor, eu estou aqui para orar, mesmo que a minha oração não seja vista, mesmo que ninguém possa ver o que esteja acontecendo, mas eu quero que o efeito da oração aconteça na vida dessa pessoa. Não importa se a glória vai ser minha, vão dizer: obrigado, porque foi o pastor Tiago que orou por ele. Não importa que o meu nome seja levantado. Não importa que o seu nome seja levantado quando você está orando. Não importa quem foi que orou pelo enfermo. Não importa quem foi que orou quando a pessoa saiu do hospital. Não importa quem foi que orou na hora que a pessoa foi liberta por demônios. Não importa. Porque o nome que curou foi o de Jesus. O nome que libertou foi o de Jesus. O nome que salvou foi o de Jesus. E o poder está no nome de Jesus. E a autoridade está no nome de Jesus. Não está no seu, meu irmão. A sua recompensa não é aqui. A oração é o que vai fazer a prática da sua vida, na prática na sua vida, a sua vida ser cheia de poder. Eu não sei se eu falei isso na semana passada, mas vou falar. Vocês já encontraram pessoas que oram de verdade? Você nem sabe, ela nem falou que ora. Você sente pelo cheiro. Ela vem vindo, você já fala: dá até medo. Essa hora. Você abraça a pessoa e você pensa: me lasquei agora, porque é essa hora. Em contrapartida também, muitas vezes a gente vê pessoas e passa e vem na igreja e fala: a vida dessa pessoa não faz diferença nenhuma. Agora, a vida de oração de uma pessoa,
quando ela tem a prática de oração, quando ela tem uma vida de oração, quando ela tem uma prática cotidiana da sua vida de oração, você percebe. Quando você lê o livro de Atos, Atos 1, 2, 3, 4, 5, você vai vendo a sequência do livro de Atos, vai mostrando o que vai acontecendo depois do derramado do Espírito Santo. Antes do derramado do Espírito Santo, eles dizem, e se reuniram e ficaram unânimes em oração. Atos 2 diz que eles estavam em oração, e aí de repente veio o som do céu como de um vento e desceu naquele lugar, porque eles estavam orando. Atos 3, Pedro vai passar e João, e vai ser curado o coxo. Atos 4, você vai perceber que eles pregavam o evangelho com ousadia, e por onde eles passavam pessoas eram convertidas. Atos 5 vai dizer que quando Ananias e Safira estavam ali, foram confrontados por Pedro, morreram ali diante deles, estirados, porque o Espírito e o poder de Deus agia no meio daquela igreja, por causa da oração deles. É por causa da vida de oração, meu irmão. Não tinha outra coisa, não tinha outro segredo. Deixa eu te contar uma coisa que talvez você não tenha percebido, mas quando Pedro e João estavam no templo e curaram aquele coxo, na autoridade do nome de Jesus, se você ler o texto e você vai ler de novo, você vai reler de novo, você vai perceber que eles não oraram por ele. Eles não oraram por aquela pessoa. Eles disseram, vem aqui, Gustavo, levanta e anda. Sabe por quê? Porque eles não precisavam orar em público agora. A vida de oração deles, cotidiana, mostrava quem eles eram, mostravam quem eles serviam, que autoridade que eles tinham no nome de Jesus. E quando você estiver, talvez você pense, então agora minha vida de oração é diária, é todo dia, é toda hora, então lá no trabalho eu vou me ajoelhar no meio da minha bancada lá, e vou começar a orar e as coisas vão acontecer. Deixa eu te dizer, meu irmão, se você não tem vida de oração no secreto, não adianta você se expor no seu trabalho, você vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Ouça esse meu conselho. Agora, se você tem uma prática de oração, não se posicione de joelho dentro do teu trabalho. Se posicione de pé e dê uma palavra para a pessoa, porque o Espírito de Deus está sobre mim, e Ele me ungiu para dar uma palavra para todos aqueles que estão ao meu redor. É isso que vai fazer uma prática de oração na sua vida. O seu ambiente, aonde você está, vai ser diferente, porque você é um homem, uma mulher que ora e que busca no Espírito de Deus o poder e a autoridade. É essa pessoa que eu sempre sonhei em ser e eu estou buscando ser. É essa pessoa que eu tenho acordado de madrugada para orar e dizer, Senhor, eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser a pessoa que quando eu estiver passando de um lado de um endemoniado, ele fala, meu irmão, não vem. Não fale comigo. Você já passou do lado de um endemoniado e ele caiu endemoniado alguma vez? Era isso que acontecia no livro de Atos. Você já passou por alguém e quando você passou, a sua sombra te curou? Curou aquela pessoa? Pastor, mas nós estamos falando do livro de Atos. Eu estou dizendo, Atos ainda não acabou. Nós estamos ainda vivendo essas coisas. Nós precisamos de uma vida de oração. Nós estamos precisando de uma vida de oração. Sabe o que o Senhor está nos chamando para fazer? Despertar a igreja. Eu não sei você, mas eu sinto no meu espírito essa mensagem muito forte, dizendo, Senhor, desperta a tua igreja para orar. Desperta a tua igreja para orar. Desperta a tua igreja para orar. Efésios 5,14 diz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Eu sei que esse texto está falando que é Cristo salvando a vida das pessoas, despertar eles da morte para a vida, mas deixa eu te dizer, não há um outro jeito de despertar a igreja, não há um outro jeito de despertar alguém que estava morto para a vida, se não for a partir de uma vida de oração, de poder do Espírito Santo. Não tem. A gente não pode mais brincar de viver igreja.
Não é uma brincadeira você vir aqui domingo após domingo. Não é uma brincadeira você se posicionar dizendo: eu vou orar mais. Porque quando você começar a orar mais, a sua vida vai começar a ser tocada de um jeito e vai falar: para que eu me meti nesse lugar aqui de oração? E sabe, a Bíblia está dizendo aqui: desperta, ó tu que dormes. E deixa eu falar como é uma igreja que dorme. Uma igreja que dorme, ela tem um diagnóstico. Todo mundo tem um diagnóstico. Uma igreja que dorme, ela é fria, ou ela é morna, ela é sem vida de oração e sem o desejo de conhecer a Cristo. Há um diagnóstico. Se a gente for fazer um diagnóstico da nossa igreja e dizer assim: a gente é uma igreja fria, a gente é uma igreja morna, tanto faz se as pessoas entrarem aqui e conhecer a Cristo ou não, tanto faz se as pessoas entrarem aqui com seus pecados e permanecerem na mesma prática de pecado, tanto faz. Tanto faz entrar aqui no meio de uma prostituição, ou vir aqui com olhares assim, ou isso ou aquilo outro, ou ser um roubador, ou sei lá, qualquer coisa, um adúltero. Tanto faz entrar nesse lugar aqui, porque Cristo não vai se revelar nesse lugar. Nós seríamos então uma igreja fria, morna, sem vida de oração. Leonardo Ravenhill, ele escreveu no livro Por que Tarda o Pleno Avivamento que o culto de oração, ele é o mais valioso, e poucas pessoas dão valor, porque é ali que a gente vai precisar gastar. Porque no culto de oração, numa vida de oração do cristão, você não ganha nada, você perde. Irmão, deixa eu te falar, no culto de oração, numa vida de oração, você não ganha nada, você perde. Você perde um pouco mais de você, você perde um pouco mais daquilo que você é. Você começa a ser extraído de dentro de você e fala assim: ah, eu era assim, agora eu sou. Você vai perdendo. Você vai deixando de ser quem você era, porque você vai colocando em oração. Você vai gastando a sua vida. E sabe de uma coisa? O Leonardo Ravenhill, ele defendia que o culto de oração revela onde está o coração da igreja. Nós temos uma sala de oração. Eu entendo todas as logísticas possíveis. Todas, eu entendo. É sexta-feira à noite, é complicado, é distante. Nossa igreja é assim, é assado. Mas quando a gente percebe uma igreja que não ora, a gente vai perceber que o diagnóstico da igreja é de uma igreja que está procurando muito mais o entretenimento do que o clamor. E a igreja é espiritualmente forte pelo Espírito Santo. Uma igreja que não ora é uma igreja enferma. Então, como é uma igreja desperta, alguém que está acordado, é uma igreja fervorosa, fiel. E sabe o que é ser fiel? Fiel não é só você acordar e orar. Mas ser fiel é orar o que Deus quer que você ore. Isso é fidelidade. Senhor, eu vou começar a orar, mas eu vou orar o que eu quero. Se você orar só o que você quer, você não está sendo fiel a Deus, você está sendo fiel a você mesmo. A fidelidade pressupõe que você seja fiel a alguém. A sua oração precisa ser fiel ao Senhor. Você precisa orar e interceder por aquilo que Ele ora. A oração, ela não é apenas uma fala, ela é uma resposta que você vai dar para o céu do que Ele está te comunicando. Você vai responder ao Senhor o que Ele está te perguntando. Agora, uma análise que você pode fazer para você. Como você se sente com sono? Às vezes com sono eu estou até acordado. Eu acordo de madrugada, depois eu vou lá, levanto o Caio, levo ele no banheiro. E hoje eu perguntei para ele: Caio, você lembra que eu te levei no banheiro? Ele: não lembro. Mas ele estava de olho aberto. Ele andou até o banheiro. Ele foi lá, ele fez o que tinha que fazer. Voltou para a cama, olhou para mim, esperou que eu cobrisse ele. Eu falei: Caio, você lembra? Ele falou: não lembro de nada. Ele estava acordado, mas não estava atento.
Estar alguém que está com sono, até faz as coisas, mas faz as coisas de forma atrapalhada. Você acorda, eu estou acordado agora eu sou um cara que ora. Só que você ora de forma atrapalhada, você fala as coisas, mas não é aquilo que Jesus quer que você ore. Você ora, mas você está querendo dormir de novo. Deus, eu até estou aqui acordado agora para orar, mas na verdade o que eu queria mesmo era não estar orando. Senhor, eu até me coloquei aqui em oração, mas Senhor, eu não queria orar. E sabe qual que é o pior? É que quando a gente está nesse estágio de acordado, mas não queria. Tinha uma camiseta aí, né? A Carol tinha uma camiseta, acordei e não recomendo. E quando você acorda e você entra nesse lugar de oração, o perigo é, você não vai perguntar para Deus o que você quer que eu ore. Porque você está com tanta pressa, você não quer ouvir o Senhor, que você vai falar, Senhor, muito obrigado, tchau, porque eu não vou nem dar a oportunidade do Senhor falar comigo. Porque se Ele quiser falar comigo, eu vou querer dormir, eu vou querer voltar para a minha rotina, eu vou querer voltar para as minhas coisas. Então é mais fácil eu não te perguntar. A pergunta é, você tem coragem de perguntar para Deus o que Ele quer que você ore? Porque isso vai demandar tempo de você. Nessas madrugadas que eu tenho acordado, a minha proposta é acordar às 4h30 e dormir às 5, ter pelo menos meia hora de oração. E nesse tempo, o que tem acontecido comigo é que das 4h30 até 4h55 da manhã, eu tenho ficado com muito sono. E quando chega às 5 para as 5 da manhã, eu desperto. E aí eu vou para a cama, fico deitado, e quando eu vou ver, o Senhor me levou a orar mais 1 hora por um monte de gente, por um monte de causa. Eu falo, Deus, a minha proposta era das 4h30 às 5 e não das 4h30 às 6. Mas porque no meio desse caminho eu perguntei, Senhor, o que o Senhor quer que eu ore? Qual é o teu coração, Jesus? Pelo que o Senhor está intercedendo? Isso vai afetar a sua vida. E você precisa estar disposto a ser afetado pela vida de oração. Você precisa sair do controle da sua oração e colocar o controle no Senhor, naquilo que Ele quer que você seja uma resposta. Quando você olha para a vida de Neemias, você percebe que Neemias começa a sair do controle daquilo que ele queria. Neemias abre mão do seu controle para viver o chamado de Deus a partir de uma oração. Neemias 1:3, Neemias recebe uma notícia de que o muro havia caído. E aí essa notícia em Neemias 1:4, o que Neemias fez com essa notícia foi, levou ele a chorar e a orar por aquele povo. Agora Neemias se coloca num lugar de intercessão para a reconstrução de um muro. Neemias se levanta naquele lugar e fala assim, poxa vida, me coloquei num lugar agora que eu nem precisava. Você já parou para pensar que compartilharam com Neemias o que tinha acontecido com a cidade dele? Não foi Deus que veio do céu e compartilhou com Neemias e chamou Neemias, mas Neemias percebeu a necessidade do povo e se comoveu e teve compaixão do povo, e ele disse, Senhor, eu estou clamando, eu estou chorando por isso. Ele se coloca num lugar de intercessão naquele lugar. Neemias 1:10, Neemias se coloca num lugar de oração dizendo, lembra, Senhor, daquele teu povo, tenha misericórdia daquele teu povo. Ele começa a orar e interceder aquilo que não era a intenção dele, mas era a intenção de Deus. Neemias 2, versículo 18, Neemias tem uma direção de Deus. Neemias 2:19, o inimigo tenta parar a direção de Deus. Neemias 2:20, Neemias se levanta com uma resposta animado dizendo, eu vou estar nesse lugar para reconstruir esse lugar. Será que a nossa vida de oração passa por todas essas coisas? A gente começou dizendo aqui que a vida de oração é você começar com o Pai Nosso, com a adoração, e depois perdoar, e depois amar, depois fazer tudo isso e continuar adorando o Senhor. Depois a gente falou que a nossa vida de oração precisa amadurecer. Mas pastor, agora você está me dizendo que eu preciso ser uma resposta.
Pastor, está começando a ficar complicado, não é isso que eu quero. Eu achei que você ia resolver a situação. Mas quem realmente ama Jesus gasta tempo em oração, porque é o meio que ele se comunica e que ele se relaciona com a gente. Meu irmão, a oração não é uma performance para você se apresentar diante de pessoas. Ela é o objeto que te mata todos os dias para se tornar parecido com Cristo. A prática da oração é para todos os dias você não ser mais parecido com você. Você não ser mais você. A tua oração te leva a ser mais orgulhoso, te leva para um lugar de superioridade, ou te leva a amar mais as pessoas? Você consegue ter mais misericórdia e compaixão da vida dos outros quanto mais você ora, ou quanto mais você ora, você começa a dizer: eu sou bom, olha como o Senhor tem me usado. Se a sua vida de oração tem te conduzido para esse lugar, eu já disse no começo, não é oração para o Senhor que você tem orado. Quanto mais a sua vida é tocada por Ele, mais você tem o desejo de compartilhar a respeito dEle. O ponto que eu quero te fazer nessa noite é: que recompensa você quer ter ao orar? Que recompensa você quer ter? Você quer ser uma resposta? Você quer que a oração em si mesmo tenha seu propósito, que é revelar a Cristo para você? Ou o que você está fazendo é: Senhor, eu quero orar para que vejam o quanto eu oro, o quanto eu tenho uma vida de devoção e é diferente daqueles meus outros irmãos que não vivem como eu vivo. Se a sua vida de oração não te impulsiona e não te mostra quem realmente você é diante de Deus, a sua vida de oração não está sendo frutífera. Feche seus olhos ou fique de pé se você quiser. Eu quero te convidar a ficar de pé se você puder, na verdade. Enquanto eles ministram uma música, eu quero que você se coloque diante do Senhor em oração. Senhor, eu sou uma resposta, ou eu sou toda hora só uma pergunta? Eu toda hora fico só questionando, perguntando para o Senhor? Ou eu tenho sido como Neemias, que depois da minha vida de oração, depois da minha adoração, depois da minha vida, o Senhor ainda pode me usar e me capacitar? Qual é a recompensa que você tem esperado na sua oração? Seja sincero com o Senhor. Se você precisa se arrepender nesse lugar, eu te convido, venha se arrepender. Fala: Jesus, eu preciso me arrepender, eu preciso que a recompensa seja correta, Pai. Eu não quero ser como aquele fariseu que orava dizendo: Senhor, obrigado, porque eu não sou como esse. Ou talvez você é o publicano dizendo: Senhor, eu sou esse cara. Senhor, me dá um coração parecido com o teu. Me dá um coração parecido com o teu. Enquanto eles ministram aqui essa canção, eu quero que você avalie o seu coração. E se você precisa vir até aqui à frente, se posicionar diante do Senhor, faça isso nesse lugar.
Essa é minha oração, de joelhos dobrados, com meu rosto no chão. Não tenho pressa de sair desse lugar onde entendo que é existir. A tua presença é real e eu nunca vi nada igual. Só tu és santo, Senhor. Eu te peço, coração ensinável, uma conduta humilde e uma alma com sede de ti. Sede de ti, coração ensinável, uma conduta humilde e uma alma com sede. Vamos lá do início. E essa é minha oração, de joelhos dobrados, com meu rosto no chão. Não tenho pressa de sair desse lugar onde entendo que é existir. E a tua presença é real. Talvez em alguma das práticas da oração que eu falei aqui nessa noite, a oração do Pai Nosso, a declaração de Jesus de como nós devemos orar, talvez alguma dessas práticas não tenha feito parte da sua vida. Adoração ao Senhor, talvez a prática do perdão, talvez você ainda precisa renunciar a algumas coisas, perdoar e entregar sua vida para Jesus nessa noite. Se você precisa entregar a sua vida para Jesus ainda, diante dessa mensagem, coloque a mão no seu coração nesse lugar. Se você ainda precisa perdoar alguém, se você precisa do perdão de Cristo, se posicione nesse lugar. Há poder na oração de Jesus. Uma conduta humilde. Há poder na oração de Jesus. E uma alma com que o Senhor salve a sua vida. Que o Senhor toque em você com desejo profundo em querer conhecer mais dele, em querer ser uma resposta para ele nesses dias. Seja uma resposta para o Senhor nesses dias. Há pessoas ao seu redor, há vizinhos que precisam ouvir do Senhor, há pessoas nas escolas, nas faculdades e nos trabalhos que precisam ouvir de Jesus, e você vai ser essa pessoa. Então busque orar em casa, busque crescer numa vida de oração em casa, para quando vocês caírem, a sua vida fazer diferença e tocar a vida dessas pessoas. Peça poder do alto do Espírito Santo. Espírito Santo, eu oro agora para que o teu Espírito Santo encontre os nossos irmãos nessa semana em casa. Senhor, levanta eles como Neemias, que conseguem ver que há muros derrubados e o Senhor quer restaurar. Senhor, levanta Neemias nesse lugar aqui, Jesus, que vai se importar com uma geração.
Senhor, levanta Neemias nesse lugar que vão se importar com o seu vizinho. Senhor, levanta Neemias nesse lugar que vão se importar com as pessoas que trabalham junto, que se importam, Jesus, que o pecado está consumindo essas pessoas, e eles vão orar e vão se levantar com poder e autoridade. Que a oração faça efeito nesses dias, Jesus. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que você seja cheio do Espírito Santo. Que você tenha uma semana cheia do Espírito Santo. Que você consiga se importar nessa semana. Não só orar por você, mas comece a ser uma voz que se enche para que quando você saia de casa, as pessoas sejam tocadas naquele lugar. Amém? Deus te abençoe, glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus nesse lugar.